Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Dá um glória a Deus. Eita, eu gostei desse terra. Meus amados, é um motivo de muita felicidade, muita alegria poder estar aqui juntamente com todos vocês, para que juntos possamos glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por isso, quero louvar a Deus por nossa liderança, né? Obrigado, meu amigo. Nosso bispo Abner Ferreira, nossa bispa Marvi Ferreira, que tem nos abençoado, que tem cuidado não só das nossas vidas, mas da nossa casa também. Que Deus possa abençoar a vida dos bispos, por nos permitir essa oportunidade, nos permitir ser canal de bênção para a amada igreja. Louva a Deus pela vida dos bispos e também louva a Deus pela vida de toda a liderança, né, da juventude, pastor Marcelo da Hora. Obrigado, tá, pelo carinho do Senhor. Obrigado por confiar em nosso ministério, para hoje podermos estar aqui e servirmos de canal de bênção para a amada igreja. Que Deus possa abençoar a vida do Senhor, a casa do Senhor, né, toda a direção, os pastores, amigos. Que Deus abençoe e que essa juventude venha multiplicar até aquele grande dia, né, que venha multiplicar de uma forma sobrenatural, que muitos jovens venham ser alcançados e transformados através dessa juventude ao qual o céu confiou sobre o ministério de vocês. Obrigado, tá bom? Pelo carinho, os amigos, Christian, tá com a sua varoa, tá ali o Léo, profeta da casa de Deus, Josué, todos os amigos que aqui se encontram. Tem um povo lá da minha igreja também, lá atrás. Que Deus abençoe vossas vidas. Faço parte ali da Assembleia de Deus da Edgar Romero, dirigida pela pastora Ana Gonçalves. A pastora Ana é uma mãe para mim e eu louvo a Deus pela vida da pastora. Amém? Abra sua Bíblia, livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Enquanto vocês procuram, quero apresentar também minha digníssima, aquela que eu costumo dizer que é minha dádiva, está sempre ao meu lado, orando, clamando, intercedendo pelo meu ministério. Se não fosse você do meu lado, meu amor, hoje eu não estaria aqui. Que Deus te abençoe, tá bom? Eu te amo. Glória a Deus. Ageu, capítulo de número 1. Enquanto vocês estão procurando também, não posso deixar de apresentar esse presente ao qual o céu me presenteou, que é esse livro esse que fala a respeito de tudo que Jesus Cristo fez na minha vida, para hoje eu poder estar aqui. Fui um jovem que perdi a mãe muito cedo, aos 15 anos de idade, e assim que eu perdi a minha mãe, eu me perdi no mundo da criminalidade. Tudo que vocês possam imaginar que é errado, eu cometi em meio à minha juventude. Mas, no momento em que a sociedade já não acreditava mais, nem os da minha casa acreditavam, onde eu devia 14 anos de cadeia e respondia mais uns 3 processos, eu tive um encontro com Jesus dentro de um quarto de vidro, lá no Hospital Raul Gazola, lá no Acari, onde eu me encontrava com tuberculose. Nesse encontro, Jesus falou para mim que ele tinha um poder de mudar a minha história. E quando ele falou isso, eu já cansado da vida que eu vivia, eu falei, já que o Senhor tem um poder de mudar a minha história, então o Senhor muda. Ele falou, tá bom, Felipe, vou mudar. Só que antes de eu mudar a sua história, primeiro, liga para o 90, se entrega e paga tudo que você está devendo à justiça. Eu falei, aí não, Deus, que isso? Ele falou, só tem como eu mudar a sua história se você fizer isso. Eu falei, tá bom, me entreguei para poder viver o propósito que ele havia estabelecido sobre a minha vida. Só que quando eu cheguei dentro da prisão, pensei que ia encontrar uma realidade, encontrei outra. Tentei fugir do propósito. Só que como todos nós sabemos, fugir do propósito do homem, qualquer um consegue fugir.
mas fugir do propósito de Deus é impossível. Tentei fugir, o propósito foi ao meu encontro, fiquei tentando fugir, até que de dentro da prisão, eu arquitetei um sequestro. E nesse sequestro, eu sequestrei um pastor. Só que esse pastor me sequestrou para Jesus, e hoje eu estou aqui para glorificar, exaltar e engrandecer o nome dele. Por isso que o tema do livro é Perseguido pelo Propósito. Eu falo a respeito desse testemunho, dessa experiência que eu vivi dentro da prisão, né, dentro da passagem do profeta Jonas. Eu tenho certeza, se você levar um livro desse, se você não conseguir, porque eu vou ter que ir embora correndo, que eu tenho um evento, né, mas você pode me procurar nas minhas redes sociais, e eu creio que Deus vai te edificar muito, amém? Glória a Deus. Ageu, capítulo de número 1. Ageu. É assim mesmo. É porque eu começo falando baixinho, mas daqui a pouco eu dou uns gritos, vocês vão ouvir o meu glória, amém? Aleluia. Ageu, capítulo de número 1. Eu gostei, os jovens estão ligados, né? Rapaz, deixa eu ver aqui. Quem achou o livro de Ageu, capítulo de número 1, dá um glória a Deus! Eita, rapaz, olha para alguém que está do seu lado e fala assim: vai ficar estreito pro diabo hoje, hein? Aleluia, glória a Deus. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 1, vai dizer assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês e no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes em vossas casas forradas, e esta casa ficará deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, me perdoe, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não estão cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocar em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai-vos os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei disso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos agora lá no verso de número 13, do capítulo 1, que vai dizer assim: então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu sou convosco. Vou repetir: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa: o Senhor é convosco. Quantos acreditam nisso? Dá um glória a Deus. Toma o seu assento. Meus amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai relatar o exato momento em que Deus está falando com o seu povo através dos lábios do profeta Ageu.
A Bíblia, ela é bem clara em nos mostrar que no segundo ano do reinado do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês, Deus levanta o profeta Ageu para poder falar com o seu povo e despertar o povo mediante a uma situação ao qual eles não estavam enxergando. Todos nós sabemos que esse momento é um momento após o povo ter vivido um dos seus piores cativeiros. O cativeiro da Babilônia. Cativeiro esse, aonde eles ficaram exatamente 70 anos servindo, aprendendo um costume que não era deles e se comportando de uma forma em que não agradava ao Senhor. Digo isso porque, da mesma forma que alguns se posicionaram mediante ao cativeiro, outros se prostraram aos costumes dos caldeus. Mas como está escrito na palavra, assim como Deus usou os lábios do profeta Jeremias para pôr um limite em meio àquele cativeiro, assim aconteceu. Todos nós sabemos que naquele tempo a Babilônia era uma das maiores potências que existia. Era praticamente impossível derrubar eles. Mas, por mais que Deus permitiu o seu povo ser levado cativo, ficar como escravo, padecer, apanhar, sofrer na mão dos babilônicos, Deus pôs um limite em tudo o que estava acontecendo. Eu acredito que a partir do momento em que Nabucodonosor ele conseguiu destruir a cidade de Jerusalém, destruindo as muralhas, destruindo o templo e levando os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, eu acredito que os povos vizinhos, eles pensavam que tudo o que estava acontecendo era um ponto final na história desse povo. Se nós olharmos com os olhares naturais, era praticamente impossível deles saírem daquele cativeiro. A Babilônia era uma das maiores potências da época, um povo cruel, um povo que sabia o que estava fazendo, um povo que não trabalhou de qualquer forma ou de qualquer maneira para destruir o povo de Deus, mas eles tiveram estratégia. É por isso que no começo eles tocam na semente de Judá, na semente do povo escolhido de Deus. Eles pegam os jovens, sábios, doutos, estratégia, gente, para depois eles mexerem com a força da terra, que era um e por último destruir tudo que ficou para trás.
Eles sabiam o que eles estavam fazendo, e aos olhares humanos era praticamente impossível o povo sair daquela situação. Só que tem um porém: eles não estavam levando cativo qualquer povo, mas eles estavam levando cativo, eles estavam aprisionando um povo que, independente, que estava vivendo algo que Deus permitiu eles viver, que estava debaixo de uma promessa. Todos nós sabemos que Deus permitiu eles viver tudo o que eles estavam vivendo, mas mesmo assim a promessa ainda estava de pé. Deus tinha algo para realizar sobre a vida de cada um deles, mas Deus decidiu tratar, permitindo tudo isso acontecer, mas a promessa ainda estava. Talvez você está olhando para mim, você deve estar fazendo uma pergunta: Felipe, por que você está falando a respeito disso? Simples, gente. Deus é assim. Deus sempre teve as suas estratégias para poder lidar com o seu povo. Deus sempre teve as suas estratégias para poder lidar com aqueles que estão debaixo de uma promessa. E na maioria das vezes, quando Deus ele quer nos despertar, quando Deus ele quer nos alertar, Ele permite um inimigo se levantar, alguma coisa acontecer, que aos olhares humanos parece até que Ele não quer ver o nosso bem, mas na verdade Ele quer. Só que o que Ele permite acontecer, Ele permite para nos despertar. Quer ver um exemplo? Quer ver um crente que gostava de oração, que parou de orar, voltar a orar? Deixa um problema aparecer. Quer ver um crente que gosta de palavra, que gosta dos mistérios de Deus, que se envolve em tudo dentro da igreja, mas parou em meio à caminhada, voltar, permite alguma coisa acontecer. Quer ver o crente acordar 3 horas da manhã para orar, para fazer propósito? Deixa alguma coisa acontecer. Deus sempre teve essas estratégias para poder lidar com o seu povo. Isso nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse. Só que algo aqui me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção? Deus permite eles viverem o que eles viveram. Só que tem um porém. No momento em que a Babilônia pensava que tinha um controle, que tinha um domínio de tudo, Deus começa a levantar os seus profetas e começa a impor limites em tudo que estava acontecendo. Ou seja, é Deus olhando e falando assim para o seu povo: vou deixar apanhar, vou deixar chorar, vou deixar sofrer, vou deixar padecer. Só que tem um porém: vocês ainda são o meu povo. Acho que alguém deu um glória porque já está entendendo. Deixa o inimigo pensar que manda, deixa o inimigo pensar que tem o controle de tudo. Aí Deus levanta o profeta e fala que assim, ó, eles vão sofrer só durante um tempo, 70 anos. É Deus falando que assim, ó, tô deixando apanhar, tô deixando chorar, tô deixando sofrer. Só que tem um porém: sou eu ainda que tenho o controle de tudo. Olha para esse jovem que está do seu lado e fala que assim, ele pode até permitir o inimigo prevalecer em alguns momentos. Fala, só que tem um porém: o controle da nossa vida, da nossa chamada, da nossa casa, Ele não perde. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, porque tem gente que entra no processo, que entra no cativeiro e acha que nunca mais vai sair. Só que Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: se Ele permitiu você entrar, fica tranquilo, tu vai chorar, vai apanhar, vai sofrer, mas na hora certa Ele vai dizer: vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aí pega na mão desse jovem que está do seu lado aí, pega, mas pega ligado, isso, saculeja a mão dele, saculeja a mão dela, fala que assim, Ele até permite o inimigo pensar que tem o controle da situação. Fala, só que tem um porém: quando o inimigo pensar que está mandando, que é ele que dá as cartas, Deus
vai se apresentar e vai falar: está chorando, está apanhando, mas ainda é meu povo. Já tem gente de pé porque já entendeu. Está chorando, está apanhando, mas ainda está debaixo de uma promessa. Eu preciso profetizar, não sei se alguém vai pegar. Eu estou pregando para jovens nessa noite que talvez a Babilônia pensou que deu um ponto final na história que Deus preparou para você. Só que hoje Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: tu pode ter passado por alguns processos, tu pode ter chorado, pode ter apanhado, tu pode até ter pensado que nunca mais iria viver o que Deus falou que você irá viver. Só que Deus marcou um encontro aqui hoje para te dizer: fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, que por mais que esteja doendo, eu ainda estou no controle de tudo. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ele ainda tem um controle de tudo. Prova na Bíblia. Provo. Deus fala que aquele cativeiro duraria 70. Quem está comigo dá um glória a Deus. Deus falou que aquele cativeiro duraria cerca de 70. Quanto tempo durou? Da mesma forma que ele libera a profecia, da mesma forma ele é fiel para fazer a profecia se cumprir. 70 anos. O que parecia ser impossível de acontecer, acontece. O que? A Babilônia cai. E aí? E aí que Deus levanta um homem improvável para assinar um decreto, ou para fazer um decreto, me perdoe, e permitir o povo voltar para sua terra natal e reconstruir tudo que fora destruído. Aos olhares humanos parecia impossível isso acontecer, gente. Mas eles estavam debaixo de uma profecia. Tem alguém debaixo de uma profecia aqui? Dá um glória a Deus. Só que eles retornam para sua terra natal a reconstruir. Por quê? Porque a Babilônia não só levou eles cativos para o cativeiro. A Babilônia destruiu a cidade deles. Jerusalém está destruída. Ou seja, a palavra que foi liberada sobre os lábios do profeta se cumpre. A profecia se cumpre. Eles têm o privilégio de poder retornar. Só que, porém, tem muito trabalho. A cidade está destruída. Ou seja, estão vivendo o cumprimento da profecia. Estão vivendo o que Deus falou que iria fazer sobre a vida deles. Mas tem muito trabalho. A cidade está destruída. O templo está destruído. Só que eles não querem saber. Como está escrito em Salmo 126. Como que eles retornam para Sião? Como aqueles que sonham, sorrindo e cantando. Loucura, gente. É muito trabalho, muita coisa para poder fazer. Só que vocês conseguem entender que eles têm ciência da responsabilidade que eles têm. Eles têm ciência que tem muito trabalho pela frente. Só que tem um porém. Como que eles retornam? Como aqueles que sonham, sorrindo e cantando. Entendendo por que as pessoas falam que nós somos esquisitos? Irmão. É por isso que tem gente que não te entende. É por isso que na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, as pessoas vão se assustar com você. É porque nós somos igual a esse povo. Cheio de trabalho pela frente. Ainda tem que lidar com aquele grupo que não quis voltar, mas que preferiu ficar agarrado com as coisas da Babilônia. Mas como que eles voltam? Como aqueles que sonham. E o sorriso com gato estampado no rosto. E para melhorar, adorando. Aí quem olha fala assim: que povo doido. Por que, Felipe? Gente,
templo destruído, os muros destruídos, as casas destruídas. Muita gente morreu dentro da Babilônia. Muitos não querem retornar. E eles estão, ó, glória, aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Catuca esse crente que está do seu lado, fala assim: você é esquisito. Fala, você é esquisita. Fala, sabe por quê? Não era nem para você estar nesse pré-congresso. Não era nem para você estar na igreja. Não era para você estar sorrindo. Quer ver um exemplo? Vou tirar um exemplo aqui. Sabe por que nós somos esquisitos? Quem aqui está vivendo uma vida de glória a Deus misturado com aleluia? Uma vida em que tudo está dando certo, nada está dando errado, está tudo dando certo, está tudo fluindo, está tudo andando. Quem estiver com a vida assim, levanta a mão. Meu pai. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem problema? Quem aqui passa por... não, antes de você levantar, eu vou levantar as duas mãos e os pés. Só que, entendeu por que nós somos esquisitos? Nós temos problemas, nós temos guerras, nós passamos por coisas que muitos não suportariam passar. Mas independente de tudo que nós enfrentamos, de tudo que nós passamos, quando nós passamos pelas portas, parece que não está acontecendo nada. Acho que alguém já pegou, alguém já entendeu. Você não tem motivo de adorar, você não tem motivo de sorrir, você não tem motivo de dar glória, mas pro azar do inferno, você está igual o povo. Como que eu estou, Felipe? Você entende, tem trabalho, está tudo destruído, está tudo desarrumado, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos vivendo o cumprimento de uma profecia. Então, já que eu estou vivendo o cumprimento de uma profecia, eu não quero saber se tem trabalho, eu não quero saber se tem problema, eu não quero saber se tem muita coisa para resolver. Uma coisa eu sei, eu vou adorar. Não levanta uma mão, não, levanta as duas mãos. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Se tiver jovens que estão adorando em meio à guerra, em meio à luta, em meio à prova, joga as duas mãos para os céus, dá um pulo dessa cadeira e dá um glória para o inferno. Pega na mão de quem está do teu lado agora. Pega, mas pega ligado, pega ligado. Saculeja a mão dele, saculeja a mão dela. Fala, não era para você estar aqui. Fala, não era para você estar sorrindo. Não era para você estar dando glória. Era para estar de luto. Era para estar pensando nos problemas. Só que pro azar do inferno, você chorou, apanhou, sofreu. Mas hoje você veio pro pré-congresso dos jovens de Madureira adorar, 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 adorar. Tem alguém que vem adorar aqui? Se tiver, joga as duas mãos para os céus e adora. Olha para alguém que está do céu e fala assim, ó, esquisito. Hoje você vai fazer uma postagem. Qual é a postagem? Bonde dos esquisitos. Tu é esquisito. Você é esquisito aqui, irmão. Só quem é esquisito faz o que a gente faz. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Eles retornam como aqueles que sonham, sorrindo e adorando. Loucura. E o que eles fazem? Já chegam trabalhando. Eles chegam a trabalhar, só que tem um porém. Eles estão tão felizes. Aleluia, eu estou sentindo uma graça. Que eles começam a reconstruir nas casas deles. Eles começam a trabalhar na cidade. E infelizmente, eles deixam de trabalhar aonde eles não deveriam deixar de trabalhar. O momento está tão gostoso, está tão bom, que eles acabam esquecendo daquilo que eles não poderiam esquecer. Eles estão vivendo um momento em que Deus proporcionou a eles a viver. Foi Deus que proporcionou aquele momento. Eles estão felizes, estão dando glória a Deus misturado com aleluia. Estão reconstruindo tudo, só que tem um porém, gente.
Aleluia. Eles estão esquecendo de algo que eles não deveriam esquecer. E o que eles estão esquecendo? Estão esquecendo do templo. Não entendi, Felipe. Vou explicar para você entender. Eles retornam, começam a trabalhar, só que eles estão reconstruindo a casa deles. E eu posso falar uma verdade para vocês. Eles não economizaram na obra da casa deles não, tá? Porque se nós estudarmos o texto, nós vamos ver que as casas que eles estavam construindo eram casas luxuosas. E o templo? Está escrito. Eles entenderam que ainda não era o tempo de reconstruir. Felipe, o que você quer falar com isso? Não vou dizer infelizmente, mas felizmente eu preciso falar isso. Não é diferente da realidade de muitos nos dias atuais. Está vivendo o momento em que Deus proporcionou. Momento de honra, de bênção. Mas, e o templo? Eles estão reconstruindo a casa deles. As casas, me perdoem. E o templo? Vocês conseguem entender o que Deus está querendo palestrar ao nosso coração? Eles clamaram para viver aquele momento, sim ou não? Eles esperaram, ansiosos para viver aquele momento, sim ou não? Então qual era a primeira coisa que eles deveriam fazer? Vamos criar uma ideia aqui? Ora, ora, ora. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Aí Deus abre a porta. E o que faz? Eu quero aquela faculdade. Deus abre a faculdade. E o que faz? Senhor, eu quero montar uma empresa, eu quero viver, aleluia, sem precisar ter patrão, eu quero ser o meu próprio patrão. Aí Deus faz ser o próprio patrão. E depois o que faz? Felipe, você está querendo dizer que eu não devo sonhar em alcançar a faculdade dos meus sonhos? Não é isso que eu estou falando. Você deve. Só que tem um porém. A partir do momento que o Senhor fizer acontecer na tua vida, você não pode jogar ele de escanteio. Lemanacando repaia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. E se agarrar numa promessa que foi Ele que liberou para você. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão jogando Deus de escanteio. Estão se agarrando em promessas que foi Ele que liberou. Esse momento aqui eles só estão vivendo porque Deus fez eles viverem. Só que na hora de honrar o Senhor, minha casa. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Só que eu acredito que eu estou pregando para jovens que ainda tem Ele como prioridade. Felipe, você está dizendo que eu não devo alcançar a faculdade dos meus sonhos? Não. Felipe, você está falando que eu não devo crescer na empresa? Não. Felipe, você não está falando que eu não devo me tornar um grande empresário? Não. Você tem que se tornar um grande empresário, você tem que crescer na empresa, você tem que alcançar a faculdade do teu sonho. Até porque, através disso, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Só que tem um porém. Não adianta você chegar aonde você está orando para poder chegar. Não adianta você viver o que você está pedindo a Deus para poder viver. E na hora que acontecer
acontecer você jogar ele de escanteio e se agarrar numa promessa que ele mesmo liberou sobre a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão orando para Deus abrir uma porta, só que depois que ele abre a porta, para de orar, esquece ele e se agarra na porta. Está orando para Deus mandar uma provisão, só que quando Deus manda a provisão, se agarra na provisão, esquece ele e vai viver só da provisão. Só que graças a Deus que eu estou pregando para uma geração que não está presa nas coisas da terra, sabe que tudo isso é normal, vai acontecer, até porque faz parte da nossa trajetória. Só que tem um porém: a nossa prioridade não está em porta, a nossa prioridade não está no homem, a nossa prioridade não está nas coisas materiais, mas a nossa prioridade está no Senhor. Joga as duas mãos para os céus aí agora, joga as duas mãos lá no terceiro andar. Deixa eu ver, tem uma igreja que ainda tem ele como prioridade. Se essa igreja está aqui, abre a boca e dá glória a Deus. Precisamos romper, precisamos chegar, precisamos viver, mas também precisamos ter equipe, porque da mesma forma que a nossa vida espiritual não pode afetar a nossa vida material, da mesma forma a nossa vida material não pode afetar a nossa vida espiritual. Eu estou pregando para jovens que têm chamada, eu estou pregando para jovens que estão debaixo de um propósito. A igreja está vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Se nós dermos uma volta aos 4 cantos da terra, é notório tudo o que está acontecendo. Eu nunca vi tanta gente morrer como está morrendo nesse ano de 2025. É toda hora notícia: fulano morreu. Morreu de quê? Câncer. Bertano morreu de quê? Infarto. Toda hora é uma tragédia, toda hora é alguém morrendo. Vocês acham normal essas guerras que estão acontecendo aí fora? Claro que não. É o cumprimento da profecia. A palavra de Deus está se cumprindo. Aí a pergunta que eu faço para vocês é bem simples: enquanto essa palavra se cumpre, qual tem sido o nosso posicionamento? Em que nós estamos se agarrando? Eu acredito que aqui tem jovens que vão crescer muito numa empresa, numa faculdade, mas eu também acredito que aqui tem jovens que antes de ter prioridade sobre as coisas da terra, tem prioridade sobre as coisas do céu. O momento é propício, só que tem um porém. Qual tem sido o nosso posicionamento? De que forma nós estamos olhando para as coisas de Deus, para os mistérios de Deus? Eu gosto desse silêncio. Será que você tem buscado, tem mergulhado como você deve buscar e mergulhar? Será que você tem se envolvido da forma que tem que se envolver? Deus quer mais de você, Deus quer mais de nós. E eu vou melhorar para vocês. Quando Deus levanta o profeta Ageu, é no primeiro dia do mês. Por que primeiro dia? Porque o primeiro dia do mês era o dia que eles escolhiam, me perdoe, para entregar a primícia. Ou seja, todo primeiro dia do mês eles pegavam uma oferta e entregavam no altar. Sabe o que eles estavam fazendo? Cultuando a Deus. Só que eles estavam cultuando, mas esquecendo do templo, deixando o templo em segundo plano. Ou seja, que culto é esse, gente? Tem gente que chega aqui, dá glória, pula, marcha, roda, mas na verdade, quem está entendendo dá um glória a Deus. Só que eu estou pregando para uma geração que entende que a igreja está vivendo os últimos dias sobre a face da terra. E como o apóstolo Paulo escreveu, precisamos entender que é em tempo e fora de tempo.
Eu estou sentindo uma graça de Deus. Não há tempo a perder. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E a pergunta que eu faço para vocês é bem simples: e quando a trombeta tocar, você vai pedir a Ele um tempinho para voltar e fazer o que você deixou de fazer? Lembra da parábola dos talentos? Aleluia! O mesmo que confiou os talentos foi o mesmo que veio e perguntou: o que você fez com aquilo que eu te confiei? Felipe, por que você está falando isso? É bem simples. Eu estou falando isso porque essa é a palavra que tem que ser pregada nos dias atuais. Não adianta eu fazer você pular, rodar, marchar, falar em língua estranha, ser batizado com o Espírito Santo e amanhã você voltar para a tua realidade, esquecer as coisas de Deus, não se envolver no departamento, não orar, não ler a palavra, não, aleluia. Você tem que sair desse pré-congresso hoje entendendo que se você orava, você tem que orar mais. Se você lia a palavra, você tem que ler mais. Se você se envolvia no departamento, você tem que se envolver mais. Aí tu pergunta por quê? É simples, é porque o noivo está chegando, a trombeta vai tocar a qualquer momento e ele não vai vir buscar uma igreja que está se preparando. Ele vai vir buscar uma igreja que está preparada. Se aqui tem uma igreja preparada, joga as duas mãos para os céus, abre a boca e adora. Pega na mão desse jovem agora, pega na mão dele, pega na mão dela, saculeja a mão dele, saculeja a mão dela. Fala: tá chegando a hora. Fala: tá chegando a hora. Fale: nós precisamos refletir e entender que a nossa prioridade não está nas coisas da terra, mas a nossa prioridade está no céu. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo da glória a Deus? Só quem tem o céu como prioridade abre a boca e dá glória a Deus. Quem está entendendo dá um glória a Deus. Olha para esse jovem que está do céu assim, ó. Deus marcou um encontro aqui hoje. E nesse encontro Ele quer nos marcar. Quem está entendendo? Sabe o que aconteceu, gente? A profecia que fora liberada, está escrito no verso 13, fortaleceu não só o governador, não só o sacerdote, mas todo o povo. Por quê? Porque a profecia não veio da terra, a profecia veio do... Tem gente achando que Deus vai vir buscar uma igreja que está se preparando. Ele vai vir buscar uma igreja que está preparada. Tem alguém preparado aqui? Dá um glória a Deus. Saculeja a mão desse jovem e fala para ele assim: é hoje que você vai voltar a dar prioridade àquilo que você nunca deveria ter deixado de dar prioridade. Fala: é hoje que se você parou de cantar, você vai voltar a cantar. Fala: é hoje que se você parou de pregar, você vai voltar a pregar. Fala: é hoje que se você deixou de se envolver no departamento, você vai voltar a se envolver no departamento. Quem está entendendo, abre a boca para dar glória a Deus. Abre a boca para dar glória a Deus. Joga as tuas mãos para os céus aí, porque eu estou pregando para uma juventude que o inferno tem investido pesado para tentar arrancar do propósito. Só que para o azar do inferno não tem demônio, não tem capeta, não tem pão da gira, tranca a rua, não tem gigante, não tem muralha, não tem filisteu, amorreu, midianita. Para o azar do inferno, essa juventude está firmada no propósito. Se coloque de pé. Deus usa o profeta para fazer o que, Felipe? Para despertar eles. Deus não levanta o profeta para humilhar, para expor, mas é para despertar e colocar eles de volta no
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo de Deus, levanta a mão. Está com vergonha? Quem é batizado, levanta a mão. Fica com a mão no terceiro andar quem é batizado. Agora quem é batizado, abaixa a mão. Quem não é, levanta a mão. Eu quero chamar todos vocês que não são batizados aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Isso, corre. Vem cá, Josué. Corre aqui na frente. Isso, vem chegando aqui na frente. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Isso, vem chegando. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Calabandara Súria, Terremanacanto, Querrebaia. Ai, tem uma graça de Deus aqui. Já tem jovens chorando, a gente nem começou a orar. Pastor Marcelo, pode pedir alguém para cantar um louvor? Remanacanto querrepatarapaia. Eu quero uma irmã pentecostal para abraçar essa jovem aqui. Vem cá, meu amor, vem cá, meu amor. Alabanto querremaraparapaia. Isso, tu vai orar por essa jovenzinha aqui, ó. Ora por ela. Remanacanto querremaia. Eu vou contar até 3. E os jovens vão começar a orar agora. Vai descer uma glória de Deus aqui na Catedral de Madureira. Eu digo 2, não retenha os mistérios de Deus. Eu digo 2,5. Você que já é batizado com o Espírito Santo de Deus, não se retenha, deixa Deus te usar. É 1, é 2, é 3. Agora vai. Até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Vai tocando agora. Canto, quer repaia. Vai dando glória. Já batizou ali, ó. Já pegou ali, já tem um sendo batizado. Geração que denuncia pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não agora. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar,
até tocar o céu. Deixa eu ver o barulho do glória de vocês. Cadê? Cadê? Até tocar o céu. Remana calabanto que reba. Derremana canto que lebaia. Bimini calabanturia canto rebaia. A hora de chorar é agora. A hora de se envolver nos mistérios é agora. É mini calabanto que rebaia. Isso agora. Deixa o Espírito Santo. Já está sendo batizado ali, ó. Está sendo batizado. Isso, chora. Deixa Deus te envolver. É manacalabantarassúria. Rebada canto que rebaia. Isso, chora na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Pede a Deus um toque diferente agora. Tem outra sendo batizada aqui, ó. Tem mais uma sendo batizada ali, ó. Isso. As línguas estranhas vai vir na tua mente agora. Vai liberando. Libera. Tá falando em línguas também? Tá falando em línguas? Isso. Até transbordar e derrama a tua glória. Isso. Derrama Vai batizando, a tua Jesus, vai batizando. glória. Enche-me até transbordar e derrama a tua glória. Seja batizado. Jesus está batizando mais um, ó. Há poder no nome de Jesus. Canto, batiza. Olha que eu tô batizando. Cadeias quebrar. Isso, vai. Calabanaxúria. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Tá quebrando, Jesus. Tá quebrando. Ouço cadeias quebrar. Quem tá sentindo essa presença? Joga a mão pro céu agora. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Deus me deu um mistério aqui agora. Toda a igreja levanta as duas mãos assim, ó. No 3, toda a igreja vai falar assim, ó.
ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Isso! Agora a igreja, vai! Mais uma vez, vai! Ouço cadeias quebrando. Quebra, Jesus! Ouço cadeias quebrando. Olha aí! Pega! Ouço cadeias quebrando. Deus vai levantar uma geração Ouço cadeias quebrando. Toda cadeia da enfermidade quebra. Ouço cadeias quebrando. Ouço prisões que se abrem agora. Cadeias quebrando. Eu vou que desce como fogo. Vem comer Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo. Vem comer Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Rodeado do Espírito. Quem fala em línguas a hora agora? e ali adorarei. Dá um abraço nesse jovem que está do seu lado agora, vai! Dá um abraço nele! Escolha alguém aí agora, dá um abraço nele! Calabana, Shuriamina, Candorreba. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Que desce como fogo, fogo santo, vem comer Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem comer Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Então profetiza, do Espírito, porque o Senhor sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarem. Oh! E quando profetizares, profetiza com autoridade.
canta lava xúria. Ride manda lava xúria anda lava nama cheia. Anda